Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar o nosso estudo fazendo a prece. A prece que nos ajuda a sintonizar com os espíritos amigos e com nosso Mestre Jesus e que nos ajuda em momentos críticos a nos afastarmos do desalento, da desesperança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Então vamos dar sequência ao relato sobre Flavinho, uma criança que claramente tem várias características de faculdades mediúnicas bem evidentes desde bem cedo. Então foi o que de fato aconteceu, aqui que finalizamos na semana passada. De outra vez, foi uma Kombi que, segundo sua convicta profecia, iria atolar. Mas como? Com um belo dia daqueles. Não deu outra. Já de volta do passeio, o motorista, o tio do menino, resolveu tomar um atalho para encurtar o percurso e deu com um atoleiro memorável do qual custaram a livrar-se. Previsão semelhante foi feita quando Flavinho conseguiu convencer o pai, já de passagem comprada para Minas, a adiar a viagem porque, segundo o filho, se ele fosse naquele ônibus, não voltaria vivo. Deu-se com o ônibus fatídico grave acidente, no qual várias pessoas morreram, entre os quais um parente de conhecido cantor popular nordestino. Em outra oportunidade, Flávio previu sem nenhum estímulo especial ou solicitação que o tio iria tirar um carro na sorte, e que era um carro preto. Parecia vê-lo, portanto. O tio, que comprara um bilhete de rifa e não pensara mais no assunto, viu-se premiado, mesmo com o carro preto da sorte. Flavinho previu ainda o nascimento de uma prima e anunciou a gravidez da mãe antes que ela própria soubesse, acrescentando que seria uma menina. Ao escrevermos estas notas, Flávio está se aproximando dos 13 anos de idade. É um menino perfeitamente normal, sadio, forte e intelectualmente muito bem dotado. Aprendeu a ler praticamente sozinho, manipulando brinquedos educativos. Na escola, aprende com notável facilidade, como se aquilo não exigisse nenhum esforço especial. Não é sem razão que Sócrates ensinava que aprender consiste apenas em recordar. A impressão de sua querida Didi, experimentada professora, é a de que o sistema educacional vigente não lhe proporciona as condições ideais para um desenvolvimento de mais amplas dimensões. Realmente, pesquisas modernas demonstram que a criança superdotada acaba prejudicada pela mediocridade dos métodos pedagógicos, porque não encontra na atividade escolar o estímulo do desafio, importante ingrediente na formação cultural dos mais inteligentes, nem a liberdade de que necessita para fazer suas opções quanto ao currículo e a ênfase que deseja colocar nesta ou naquela matéria de sua preferência. Na verdade, inteligência não é dom especial, nem traço hereditário, e sim testemunho de uma vivência maior, marca de um espírito mais experimentado e amadurecido, já habituado de muitas vidas, com o trato dos problemas da mente, da cultura, da sabedoria, enfim. Um dia saberemos como lidar adequadamente com essas pessoas especiais, muitas das quais se estiolam e se perdem no anonimato porque, no momento certo, não puderam contar com os estímulos necessários. Apesar disso, são muitos os que superam tais dificuldades e seguem em frente, até mesmo abrindo novos caminhos para outros que venham atrás. Parece legítimo esperar que Flavinho seja um desses. A grande lição que ressalta desse caso é a do excelente relacionamento entre as pessoas envolvidas, pai, mãe, filhos e a amiga da família.
problemas e dificuldades que poderiam ter provocado pânico ou lamentáveis conflitos são examinados com seriedade e a possível tranquilidade após superado o impacto emocional do primeiro momento de perplexidade. É de reconhecer-se que operou aqui um feliz conjunto de circunstâncias que desaguaram em soluções de bom senso para as crises ocorridas. Inexperiente no trato de situações potencialmente estressantes, como as suscitadas por certas manifestações inabituais da psique humana, a mãe encontrou uma pessoa de sua total confiança em condições de lhe proporcionar segura orientação. Seriam, contudo, imprevisíveis as consequências se a pessoa consultada fosse uma dessas afoitas e despreparadas e entendidas, que não hesitam em dar os mais extravagantes palpites sobre questões desse tipo. Vamos, pois, reiterar observações feitas a Lures neste livro. Não entre em pânico se seus filhos começarem a lembrar-se de existências anteriores ou revelar algum potencial mediúnico. Mantenham-se calmos, deem aos incidentes a atenção que merecem, observem tudo com serenidade, façam perguntas com naturalidade, manifestem seu amor e compreensão à criança, assegurem-lhe sua proteção ante seus temores e jamais a ameacem ou castiguem para que deixe de inventar coisas. Procurem informar-se com alguém que esteja familiarizado com esses problemas, mas é preciso que você não apenas tenha confiança nessa pessoa, como nos conhecimentos que diz possuir, antes de pôr em prática o que lhe for sugerido. Este ponto é o mais crítico de todo o processo, porque são muitos os que se julgam profundos conhecedores dos mecanismos do espírito, mas não passam de meros curiosos, totalmente despreparados a pontificarem, cheios de empáfia e mistério, munidos apenas de lamentável primarismo. A mediunidade não é uma doença mental ou desequilíbrio emocional, e sim uma sensibilidade especial do psiquismo humano, uma faculdade nobre que, bem orientada e adestrada, serve maravilhosamente bem de instrumento de ligação entre os seres que vivem encarnados e os que estão no momento vivendo no mundo que para nós é invisível. Uma boa palavra aqui é esta: calma. Outra coisa, não menos importante, é a seguinte: se não sabe, aprenda a orar. E agora vamos passar para o outro capítulo, que é a debatida influência do meio. Todos nós desejamos filhos bonitos, sadios e inteligentes. Usualmente é o que acontece, mas nem sempre. Uma vez fui procurado por um pai aflito. Estava assustado ante a fantástica capacidade intelectual que vinha revelando seu filho desde os primeiros anos de vida. A criança não somente era dotada de excepcional inteligência, como possuía elevado grau de maturidade. Não foi difícil entender as razões da preocupação daquele pai, que com sua sensibilidade e agudo senso de dever, tinha consciência da responsabilidade do casal no encaminhamento do pequeno que viera abrigar-se em sua família. Que fazer? Perguntava-me ele, com uma criança assim. Como educá-la? Como guiar-lhe os passos? Como tratá-la, enfim, para que fosse possível o desenvolvimento de todo o seu potencial? A preocupação é legítima, a meu ver, porque a inteligência em si mesma é neutra, o que significa que tanto pode ser usada nas arquiteturas do bem como nas deformadas construções do mal. Ela pode ser a instrumentação de um espírito maquiavélico voltado para tenebrosas maquinações, como devotar-se de tal maneira à propagação do bem que deixará atrás de si, por onde passar, a marca do amor fraterno e da felicidade. Não sei por que, contudo, minhas intuições acerca daquele menino eram as melhores possíveis. Sugeri ao ansioso pai que ele e sua esposa dessem apoio material e moral e todo o amor que lhes fosse possível àquela criança. Quanto ao seu encaminhamento na vida, não se preocupassem, pois ele certamente sabia o que viera fazer aqui entre nós.
Expliquei-lhe como pude o mecanismo dos renascimentos, procurando fazê-lo entender que a criança não é um ser que começa a vida, mas que recomeça, que lhe dá continuidade. Já vem de outras eras e segue rumo ao futuro. Não posso ter tido a esperança de que ele tenha concordado ou aceitado tudo o que lhe disse, mesmo porque predominavam em suas estruturas de pensamento e ação conceitos católicos que era meu dever respeitar. Tive a impressão, contudo, que ele se despediu mais tranquilo. Lembro-me com estranha nitidez daquele dia. Era um fim de tarde, já ao anoitecer. Mudáramos, não há muito, para um novo apartamento e estávamos com a casa um tanto tumultuada devido às obras de reforma. Ao escrever hoje estas linhas, 15 anos se escoaram e o menino é agora um jovem de mais de 20 anos. Confirmaram-se nele as expectativas mais otimistas, realizando-se a modesta e voluntária profecia. Ele sabia mesmo e sabe abrir caminhos pelos quais vai trilhando. Dotado de inteligência de fato superior, devotado aos estudos, sério, responsável, equilibrado e sensato, vai se tornando rapidamente um sábio, mergulhando em assuntos que intimidariam, devido à sua complexidade, pessoas aparentemente mais amadurecidas. Como precoce poliglota, é praticamente ilimitado o escopo de suas leituras, mas ele sabe manter rigoroso critério seletivo para não ser apenas um amontoador de conhecimento livresco ou mero devorador de livros, qualquer que seja a natureza de seu conteúdo. Dentro de todo esse contexto de vida, não perdeu o senso perfeito do balanceamento de suas emoções, não permitindo que a busca do conhecimento, impulsionada por insaciável sede de saber, faça dele um frio intelectual. É um filho amoroso, devotado aos pais, com excelente nível de relacionamento com eles. Em suma, um espírito amadurecido, experiente, no qual se pode entrever com a maior transparência uma longa e proveitosa série de vivências. Onde quer que ele renasça, sejam quais forem a época e as condições sob as quais viver, ele encontrará seu caminho, superando maiores ou menores dificuldades. Isso nos leva à discussão de um aspecto que tem alimentado infindáveis debates técnicos e especulativos. O ser humano, em geral, e a criança em particular, são o que se habituou a considerar como produto do meio? Ou, em outras palavras, sofremos a influência do meio em que vivemos ou nos impomos a ele, desenvolvendo virtudes ou vícios a despeito da exemplificação à nossa volta, num sentido ou noutro? A experiência e a observação de fatores ainda não considerados pela ciência oficial, que não leva em conta elementos importantes do problema, como a realidade espiritual, nos induzem a propor respostas cautelosas, matizadas, sujeitas a possíveis confirmações ou correções, como aliás exige a grande maioria dos problemas humanos. Raramente tais questões podem ser equacionadas e resolvidas com precisão matemática através de uma fórmula prevista que sirva para todos os casos da mesma natureza. Apenas em alguns aspectos bem específicos, os seres humanos podem ser quantificados e classificados, e isso fica mais para os domínios da estatística. Podemos saber com precisão quantos homens, mulheres e crianças existem em cada comunidade, que frequência apresentam em cada faixa etária, grau de instrução ou de poder aquisitivo, que tipo de religião ou crença professam, que atividade desenvolvem e que tipo de habitação moram. Como, porém, avaliar-lhes o grau de felicidade, a natureza de seus sentimentos e até que ponto, precisamente, o amor fraterno os motiva a esta ou aquela ação? A velha controvérsia acerca da influência do meio sobre as pessoas poderia ser posta em termos menos radicais. Seria desavisado negar que o meio influencia as pessoas, pois não podemos ignorar o poder sugestivo do impulso imitativo, especialmente nas crianças. É comum encontrarmos filhos entregues ao esforço consciente ou inconsciente
de imitarem o pai, a mãe ou ambos, seletivamente, nesse ou naquele aspecto da personalidade de cada um. Podem as crianças acostumar-se, por exemplo, a falar em voz alta, a comer esse ou aquele tipo de alimento, a valorizar mais o dinheiro e a acumulação de bens materiais do que a busca de realização intelectual. Tudo isso movidas pelo estímulo da imitação, pela simples inércia da motivação ambiental. Não é difícil perceber, por outro lado, que mesmo nascidas e criadas em ambientes sem o menor estímulo às coisas do espírito, por exemplo, há crianças que desde cedo manifestam inquestionáveis inclinações pelo estudo, pela especulação intelectual, pela ânsia de conhecimento. Da mesma forma, encontramos jovens criados com intelectuais que derivam para atividade completamente estranha às que vê desenvolverem-se no ambiente em que vivem. Depreende-se, por isso, que dons ou tendências específicas podem ser estimulados, suscitados, tanto quanto comprometidos e sufocados pela influência do meio, mas também podem impor-se a ele com maior ou menor segurança e determinação. Não é, portanto, o meio que forma ou contribui de modo decisivo, inquestionável e inevitável para que a pessoa seja desta ou daquela maneira, embora possa contribuir com alguma pincelada, tonalidade ou matiz. Vamos repetir para refrescar nosso entendimento. A criança é um espírito que ainda há pouco estava no mundo invisível, entre a vida que se foi a alhures no tempo e no espaço e a que mal recomeça na carne. Entre uma existência e outra, passamos todos por um período de reavaliação pessoal, de revisão do que fizemos anteriormente, de reestruturação de conceitos e, finalmente, de reprogramação da vida. Em suma, o que fizemos até então, onde erramos ou acertamos, o que precisamos fazer para desenvolver esta ou aquela linha evolutiva, como é corrigir erros cometidos, que fazer para recuperar afeições perdidas devido à nossa insensatez, como nos recompor com pessoas que transformamos em adversários ou mesmo inimigos difíceis? Que tarefas temos a desenvolver na próxima existência ou nas subsequentes? Que traços de caráter devemos batalhar para retificar? E que virtudes ou faculdades estimular? Onde, quando e junto de quem vamos renascer da próxima vez? Com que programa de trabalho ou projeto pessoal? Considerados esses e inúmeros outros aspectos da maior complexidade e traçada uma escala de prioridades, acabamos por elaborar, com a assistência de devotados e competentes conselheiros, um programa de ação que envolve considerável número de variáveis. Em tudo isso, contudo, fica reservado espaço para o exercício do nosso livre arbítrio, respeitado pelas leis cósmicas que nos regem, até limites bastante elásticos, mas não arbitrários ou indefinidos. Em casos extremos, a lei interfere com um dispositivo inibidor, que resulta praticamente no cerceamento da liberdade de continuar cometendo desatinos. Exemplo: depois de repetidos fracassos, vida após vida, com idêntico ou muito semelhante tipo de erro, pode ocorrer uma encarnação compulsória em um corpo deformado ou dotado de meramente vegetativa, a fim de que a pessoa fique paradoxalmente protegida de si mesma, ao abrigo de suas próprias paixões e insensatez. É como se a lei determinasse uma prisão dita perpétua porque dura enquanto durar a própria vida, e pode até transbordar para a seguinte e além. Como a criança é um espírito que traz uma programação, um planejamento, um projeto a executar, é até possível que venha para um ambiente hostil às suas aspirações, precisamente porque no passado, quando dispôs de facilidades e recursos adequados e suficientes, deixou de realizar sua tarefa por negligência, irresponsabilidade ou desinteresse. No entanto, para que possamos avaliar a dificuldade da posição de pais ou tutores da criança a fim de compreendermos tudo isso, convém mostrar outros aspectos dessa complexa problemática. Suponhamos que a criança venha para a nova existência com uma carga mais pesada de deformações pessoais
e erros a retificar. Não é difícil imaginar que, em um caso desses, tratasse de um espírito ainda um tanto rebelde, desajustado e desarmonizado, sobre o qual serão ponderáveis as influências do ambiente em que viver. Se encontra pessoas que o ajudem a combater suas inclinações negativas, poderá conseguir muito maior êxito do que se conviver com pessoas que o abandonem a si mesmo, quando não contribuam para que mais se consolidem as deformações emocionais que está programado para atenuar, se não para corrigir de todo. Vamos ficar por aqui. Um abençoado. Boa noite a todos. Nesta noite vamos refletir sobre o bem e o mal. Muitos podem pensar que o mal sempre prevalecerá por não entenderem que o mal não tem existência em si mesmo, e sim enquanto for alimentado. Vamos então buscar no Livro dos Espíritos, no tema o bem e o mal, algumas questões que Kardec faz aos espíritos que nos esclarecerão o que seja o mal, né? E o que seja a perenidade do bem, porque só o bem tem existência em si mesmo. A moral é a regra, aliás, Kardec pergunta, que definição se pode dar à moral? A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Como se pode distinguir o bem do mal? Então, como se pode diferenciar o bem do mal? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir esta lei. O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e o outro. Muito interessante, quando crê em Deus e quando o quer saber, quando realmente ele quer distinguir o que é o bem e o que é o mal, quando isso lhe importa se está agindo no bem ou se está agindo no mal. Então, quando ele quer saber, ele tem a inteligência que lhe facultará a condição de discernir um do outro. O homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo o mal. Então não pode acontecer de estarmos agindo, julgando que estamos agindo no bem e na verdade estamos fazendo o mal? Olha o que eles respondem. Jesus vos disse, vede o que quereríeis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Encontra ele, na lei natural, a regra dessa conduta e um guia seguro. Então, o homem encontra na lei natural a regra da conduta que ele deve ter, como guia seguro para a sua vida. Então, vamos, muito interessante a resposta que deram a Kardec, que ele colocou no Livro dos Espíritos. Quando comeis demais, então qual que é o nosso parâmetro, qual que é o nosso guia para agirmos em conformidade com a lei natural, que são as leis divinas que nos regem? Qual é o parâmetro? Quando comeis demais, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos falta.
Quando a ultrapassais, sois punidos. O mesmo se dá com tudo mais. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz, chega, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Então, quantas vezes nós acusamos a natureza, nós acusamos a tudo e a todos e nos isentamos da nossa responsabilidade de não ouvirmos esse chega, porque existe em nós esse limite. É o limite do equilíbrio, é o ponto do equilíbrio. Ele usa um exemplo comum a todos nós conhecemos exatamente isso. Comemos demais, isso nos faz mal. Né? Então, essa reação aponta que houve um desequilíbrio, assim em tudo. Então, se nós ouvíssemos mais esse limite das nossas necessidades, evitaríamos muitas situações que trazem sofrimento. Então, nós vamos ver agora, no livro Amanhecer de uma Nova Era, um trecho, né, do capítulo 1, que justamente nos ajuda a percebermos ali situações em que o mal falou alto, em que o mal impera, em que nos deixamos levar pelo mal. Então vamos ver a narração de Manuel Filomeno de Miranda. Naquela oportunidade, trazia-me um convite do generoso mentor da área de comunicações para participar de uma equipe que deveria permanecer no mundo físico por um expressivo período, contribuindo com os guias espirituais em favor de todos aqueles que se encontram afeiçoados ao bem e que trabalham pelo progresso da humanidade. Então, nessa ocasião, Manuel Filomeno de Miranda tinha um convite do mentor para participar junto a equipes amorosas que trabalham no bem, buscando todos aqueles que se propõem ao bem, para engrossar essa fileira daqueles que buscam o melhor para cada um de nós e para o nosso mundo. E ele continua narrando. Os companheiros reencarnados ouvidam, não poucas vezes, que os dois mundos, o físico e o espiritual, interpenetram-se, não havendo fronteiras definidoras, o que permite um intercâmbio constante entre os seus habitantes. Anestesiados na matéria, embora advertidos quanto à necessidade da vigilância, facilmente deixam-se empolgar por atitudes agressivas e pelos métodos de comportamento mundano, totalmente diverso daquele que deveriam vivenciar, assim facultando a vinculação psíquica com os mais infelizes, cedendo passo à sua interferência em conúbios lamentáveis obsessivos. Então, está sendo colocado aqui que é justamente o nosso desequilíbrio que abre portas para essas vivências que facultam a vinculação psíquica com essas vibrações mais infelizes, com esses espíritos, com essas entidades, com essas presenças que nós atraímos mais infelizes por serem mais inferiores de acordo com a nossa faixa vibratória, de acordo com a nossa sintonia. Ótimos teóricos e observadores do que se passa à volta, quando se trata de questões que lhes ferem diretamente os interesses, deixam-se arrastar pelo ressentimento, pela ira que se transforma em cólera e os intoxica, tornando-se de fácil manejo por aqueles aos quais deveriam oferecer resistência pelas ações dignificadoras. O orgulho, esse filho espúrio do egoísmo, é o grande adversário dos seres humanos, que se consideram especiais, sempre credores de respeito e de consideração, embora não os ofereçam na mesma medida àqueles que tomam por perseguidores, insensatos e imaturos, criam situações de difícil solução apenas pela maneira de tratar as questões que deveriam ser solucionadas pelo entendimento fraterno e pela amizade real. Então aqui ele se refere a grupos que deveriam se irmanar
nos mesmos ideais, na busca da compreensão entre todos e acabam pelo orgulho, tornando-se ali, vindo à tona uma ira e uma cólera que intoxica, né? Tornando então de fácil manejo por aquelas mentes que se regozijam com essas aberturas que vamos dando e criando situações no grupo em que trabalhamos, no grupo em que atuamos, no grupo em que operamos. Portadores de uma sensibilidade mórbida, guardam ressentimentos e deblateram insensatamente quando contrariados, abrindo campos vibratórios à interferência de mentes espirituais viciadas, perturbadoras e zombeteiras, que se lhes vinculam, assumindo posturas infelizes em relação ao seu próximo, a quem deveriam amar e compreender. Desse modo, comprometendo o trabalho do grupo no qual se encontram. Ele está fazendo uma análise, aqui num caso específico, de grupos de espíritas que se vinculam ali a esse trabalho, a essa crença, mas o que ele nos passa aqui se adapta a qualquer tipo de grupo em que pessoas se unem ali na busca de um caminho, de um ideal. Não poucas instituições nobres, portadoras de objetivos elevados na construção do mundo melhor, esfacelam-se em razão desse comércio inditoso com os espíritos ociosos e vingativos, pondo a perder todo o esforço conjunto dos abnegados mentores e dos dedicados missionários de que se utilizam. Enquanto não haja uma consciência responsável no trabalhador do Evangelho que supere o egoísmo e a necessidade de projeção da imagem, a batalha gigantesca prosseguirá. Então, o que fomenta? Da onde nasce todas essas discordâncias entre grupos que deveriam se entender por serem adeptos da mesma doutrina, das mesmas buscas e, portanto, dos mesmos entendimentos? Da onde nascem, então, essas divergências que geram situações e que levam a tantos a estremecimentos, a dúvidas e, às vezes, até, por falta de fé, por falta das próprias convicções, a afastamentos desnecessários e lamentáveis? Da onde surge tudo isso? É o que ele acaba de colocar aqui. É esse ego que fala muito alto, né? Essa necessidade de projeção da imagem. Então você é dono, você é detentor da leitura adequada, da compreensão correta, né? Enquanto isso não melhorar, essa batalha prosseguirá, como ele afirma aqui. As palavras que me houvera dito encontraram imediata ressonância no imo, por haver muitas vezes constatado a sua legitimidade no trato com as questões das obsessões e das perseguições espirituais. Continua narrando Miranda. Embora a conquista dos conhecimentos da doutrina espírita, das artimanhas e habilidades dos espíritos infelizes e de baixa moral, sem dúvida, mas com alta capacidade de discernimento e de ação persecutória, facilmente alguns adeptos mais frágeis não aplicam a teoria excelente na conduta, sendo presa simples dos seus inimigos desencarnados, assim como daqueles que se consideram adversários de Jesus e comprazem-se em criar embaraços e complicações na seara onde se encontram laborando. Começam o trabalho com então os adeptos começam o trabalho com grande entusiasmo, programando a transformação do planeta terrestre, a mudança da sua psicosfera, e vão, à medida que o tempo transcorre e a rotina se lhes instala no comportamento, diminuindo a exaltação, dando-se conta das dificuldades, especialmente no relacionamento com o próximo, sendo incapazes de realizar a própria indispensável renovação para melhor. E deixando-se de lado essa renovação para melhor, muitas vezes nos relacionamentos, no trato com o outro, no ambiente em que se labora,
encontram-se ali as dificuldades, as divergências, onde começam a se fomentar, a crescer ali as dificuldades. Meditassem mais nas preciosas lições do Mestre Jesus, sempre convidando-nos à vigilância, à oração, assim como nas orientações seguras de Allan Kardec, exaradas na codificação, bem como nos conteúdos das comunicações mediúnicas, considerando-as não somente belas, mas sobretudo portadoras de ensinamentos graves, merecedores da mais alta consideração, e certamente resistiriam com mais vigor às situações perturbadoras. O processo evolutivo, como é natural, dá-se por meio de desafios e de dificuldades, resultado dos comportamentos anteriores a que todos se permitiram, assumindo assim atitudes ridículas. Então, assumindo atitudes ridículas de vingança e de desconfiança em relação aos seus irmãos de crença e amigos de atividades doutrinárias, transformam-se em pedras de tropeço para todos, depois de envenenar-se com as doentias reflexões e fixações mentais que se permitem quando desapontados ou insatisfeitos. Então, esse é o ponto que nós comentamos. É ali o orgulho, a vaidade de estar sempre com a opinião certa, sem querer ali refletir, reavaliar e até voltar atrás e rever alguns apontamentos, alguns caminhos que vamos buscando e que muitas vezes são compreensões equivocadas, permeadas de infiltrações, e para tal temos que parar e discernir e recomeçar, e temos que admitir isso. É sempre de bom alvitre, como recomendam os espíritos nobres, tomar-se para si mesmos conselhos que vertem do alto, em vez de os transferir para o seu próximo. Não é essa, porém, a conduta geral. E os descalabros ameaçam a floração da grandiosa seara do Mestre, conforme aconteceu anteriormente. Então, assim como o cristianismo nascente lá atrás sofreu todas essas influenciações e essas divergências entre os grupos, da mesma forma, uma doutrina clara, a revivência dos ensinamentos de Jesus, que vieram numa linguagem compreensível por todos, e não seria, portanto, para trazer dissensões e desentendimentos, no entanto, mesmo assim, tem acontecido. Então, conforme aconteceu anteriormente, quando o Império Romano passou à governança dos seus servidores, César tornou-se mais atraente do que Deus, pelos favores imediatos de que se podia fruir, deixando o holocausto por amor em plano secundário e permitindo a adulteração dos ensinamentos pulcros e austeros que receberam daqueles que os precederam no martírio. Então acabaram ali permitindo infiltrações perniciosas na pureza dos ensinamentos do Cristo, que foram mantidos até um certo ponto pelos seus seguidores. E depois abriu-se para as infiltrações. Desta forma, o cristianismo nascente experienciou a decadência das suas propostas e a adulteração dos seus ensinamentos, permitindo-se vencer pela idolatria e pelos rituais pagãos do passado, embora com denominações diferentes. O Espiritismo, por sua vez, vem sendo sacudido por tormentas internas no movimento, gerando dissensões, filhas diletas da presunção, chegando-se ao ponto de contestar as bases da codificação, ou apresentando-se falsas técnicas travestidas de científicas, de experiências pessoais, de informações mediúnicas, não confirmadas pela universalidade do ensino.
Novos missionários surgem de um para outro momento, a si mesmos atribuindo realizações superiores e mergulhando em tormentosa obsessão por fascinação, assim como se apresentam novidades estapafúrdias que levam o bom nome da doutrina ao ridículo, pela maneira como são expostas as teses infelizes, nascidas na vaidade daqueles que são médiuns ou não. Realmente é um momento muito delicado, porque em todas as esferas da atividade terrestre dá-se igual confusão, misturando-se os interessados na preservação do desequilíbrio que atinge altos índices de criminalidade e de violência, de horror e de estupefação. Torna-se imprescindível o retorno às fontes evangélicas e às origens do movimento doutrinário, totalmente destituídos de autoridades, de especialistas, de detentores de títulos universitários e arrogância intelectual, volvendo-se à simplicidade e ao serviço eminentemente cristão. À medida que reflexionava, permanecia emocionado ante o espetáculo das constelações lucilantes, a distâncias incomensuráveis, exaltando a grandeza do amor. E assim, vamos agradecer a Deus por esses ensinamentos, que estejamos alertas, que estejamos atentos. Como espíritas que em grande maioria somos, que abracemos com muito amor, com muito afinco, ao estudo profundo da base, porque quem estuda a base não se deixa arrastar pelo novo, pelo que brilha, que abre portas a descaminhos. Com muita gratidão no coração, rogando a Deus para que todos possam sentir-se irmanados, ligados pelos mesmos ideais, para que possamos nos sentir abençoados por essas vibrações amorosas que sempre recaem sobre todos nós, todas as vezes que abrimos a porta do nosso coração e vibramos e emitimos uma vibração amorosa a tantos e tantos. Permita, meu Pai, que tenhamos e que fiquemos em paz.